Olá, como vamos? Estamos de volta, sou Roberto Desinquieto, agora com o vídeo de número 29. E hoje temos algumas notícias boas para trazer aqui, que são, em primeiro lugar, que esse projeto do Desinquieto foi aprovado na Pró-Reitoria de Extensão da UFRB como um projeto de extensão do curso ligado ao curso de Cinema e Audiovisual e ao Laboratório de Dramaturgia da UFRB. E, em segundo lugar, que nós iniciamos o grupo de trabalho que propusemos aqui nos 3 últimos vídeos, e o grupo está formado e estamos começando a nos reunir. Esperamos ver aí os desdobramentos desse projeto no futuro. Como vocês vão ver, vamos começar a usar umas marcas novas relacionadas à Pró-Reitoria de Extensão, ao CAU, UFRB, que é o Centro de Artes, Humanidades e Letras, e à própria UFRB, que é a nossa universidade multicamp posta no recôncavo. Hoje nós vamos, saindo do modelo actancial, vamos entrar um pouco na questão do personagem. A gente já viu que na ficção a gente tem um elemento fundamental, que é o enredo, tem um outro elemento fundamental, que é o mundo e as suas regras, como o mundo é organizado, quais são as regras que regem o mundo, se é um mundo realista, se é um mundo mágico. E, por fim, temos o terceiro e fundamental elemento desse tripé aí, que é o personagem. O que é personagem? A gente usa muito a palavra personagem, mas usa num sentido muito amplo. Qualquer pessoa para a gente pode ser apontada como um personagem. Os políticos, os grandes atletas, tal, são personagens. Mas no nosso ramo aqui da dramaturgia, a gente tem que segurar um pouco e restringir o sentido da palavra personagem. Vamos colocar algumas questões aqui. Primeiro, o personagem é sempre a representação de uma figura humana, mesmo que não seja a representação de um homem ou de uma mulher, ou de uma criança, ou de qualquer figura humana. A representação da figura humana pode passar por efeitos tipo, por exemplo, o Mickey Mouse, que é um rato, ou o pato Donald, que é um pato. No entanto, são figuras humanizadas. Então a gente pode dizer que o personagem é sempre a figura, a representação de uma figura humana ou de uma antropoformização, que é dar a forma humana a uma coisa que não é humana. No filme Se Meu Fusca Falasse, o Fusca é humanizado, então ele é antropomorfizado. Outra característica fundamental do personagem é que ele é sempre produto de uma invenção, produto de uma criação de um criador. Ele faz parte de uma obra de ficção. E como obra de ficção, faz parte de um produto estético que visa a produzir um efeito sobre um espectador. Efeito esse, que é aquele famoso efeito estético. O personagem é diferente de qualquer pessoa existente. Uma pessoa existente a gente não deve qualificar como personagem. Pessoa é pessoa, personagem é personagem. Sobre uma pessoa existente, nós não fazemos um filme de ficção, nós fazemos um documentário, porque a gente tem que respeitar a integridade dessa pessoa. Podemos até projetar num documentário a nossa visão dessa pessoa, mas essa visão está regida pelos fatos, pelas coisas que esta pessoa nos apresenta. Num romance histórico ou num filme histórico, aquilo que aparece na tela, embora seja baseado numa pessoa, é um personagem. É um personagem composto a partir da pessoa. É um personagem que tem vida própria, regula a sua própria existência, etc.
Tem alguns autores famosos aí da coisa da ficção, se eu não me engano, entre eles o Sid Field. Ele aponta uma coisa, por exemplo, que num filme histórico você sempre apresenta várias faces do personagem que está sendo representado, né? O personagem que está na cena representando a pessoa que existiu historicamente. E nós não temos registros históricos do que seriam os sentimentos íntimos, a vida interior, né? O aspecto lírico, vamos falar disso no futuro, o que seria o aspecto lírico desse personagem. Então, em geral, o filme ou o romance, o documento histórico de ficção, ele tem que ser fiel aos fatos públicos registrados nos documentos historiográficos. Mas a vida íntima, a parte interna da mentalidade, da psicologia do personagem, há uma certa liberdade de se tratar disso. Por isso, isso acentua o caráter ficcional do personagem. Todo personagem é composto a partir de uma pessoa, por isso a gente diz que é a representação de uma pessoa. Os personagens surgem juntos com a ficção. E nós já falamos aqui da origem da ficção. Vamos só recapitular rapidamente. A gente imagina, isso tudo é hipótese, ninguém tem certeza absoluta disso, mas a gente imagina que de relatos históricos antes da era da escrita, passado de geração para geração, como preservação da história dos povos, dos grupos, das tribos, foram surgindo a evolução da contação das histórias, geração após geração, para a preservação da memória. Num certo momento, supõe-se que o relato histórico perdeu a ligação com o fato histórico que gerou o relato e produziu uma situação idealizada em que o fato histórico evoluiu para a condição de mito, em que não é mais somente a reportagem, a descrição, o registro daquilo que aconteceu no passado, mas uma idealização de certos princípios, de certas normas, da inspiração geral, digamos, da formação daquele povo, da formação daquela gente, e isso passa de uma coisa real, memorizada de um passado, para uma situação ideal, formada no terreno do que deve ser, e não daquilo que foi. Então isso é que configuraria o mito. E desses mitos, vários povos têm seus mitos, quase todos os povos têm seus mitos, eu acho que todos provavelmente têm. Alguns foram registrados, outros se perderam. Desse mito se herda, então, um imaginário que produz a ficção. Então a gente começa a ver a ficção no Ocidente, a ficção começa a surgir escrita na Grécia Antiga, já com registros de aspectos, transformações de aspectos da mitologia em ficção, propriamente dita. E a ficção sempre ligada à história e a uma suposta história. Aristóteles, já lá na Poética, faz uma distinção entre o que seria a história e o que seria o historiador e a poesia. Poesia como criação de obras artísticas que teriam como característica fundamental a imitação do mundo, a imitação da natureza e a imitação da ação humana. Então você teria, de um lado, o historiador, de outro lado, o poeta. O historiador conta o que as pessoas fizeram e o poeta traduz os comportamentos em formas exemplares da ação. Então, quando uma forma da ação vira uma forma exemplar, ela é caracterizável ou como como inundada, invadida por vícios, governada por um aspecto vicioso da alma humana, ou como virtude, então preenchida de aspectos virtuosos da alma humana.
Isso vai chegar em quê? Nós vamos chegar daí que, desde a antiguidade grega, a estética das histórias está profundamente entremeada com a ética, com o sentido do governo da ação humana. A ética como a ciência que estuda o comportamento dos homens. A arte da ficção, a literatura, tem sempre como fundamento como fundamento dela é proporcionar o prazer da leitura, o prazer da apreciação estética. Mas dentro disso existem personagens agindo e a ação dos personagens sempre vai estar sujeita a um julgamento moral. E isso não é só propriedade nem característico da antiguidade grega ou de qualquer outro momento da história. Isso está presente hoje nos personagens que nós assistimos nas nossas televisões, nos nossos filmes, nos seriados que são baixados por stream, nessas redes novas que existem. Sempre tem o bom e o mal. Esse aspecto moral, assim, mocinhos e bandidos, isso está em nós, enraizado e presente. Então a gente poderia dizer que há os bons, há os maus e há os complicados. E talvez nos complicados é que esteja a boa ficção, e que seja a melhor parte da ficção. O complicado é aquele bom que também é mau, ou aquele mal que também é bom. E aí, como é que a gente resolve essa trama, essa embaralhação dos critérios, dos valores e das coisas? Aí é que a ficção nos revela aspectos do mundo, aspectos da realidade e constrói na nossa imaginação soluções para muitos conflitos que a gente vive, né? O certo é o seguinte, que tudo isso nasce de 3 etapas do processo da imitação da ação humana. Esse processo passa pela mímese, que é a representação de algo que já existe, a cópia de algo que já existe. Dentro disso surge o personagem pelo qual nós desenvolvemos uma empatia, que é um sentimento de cumplicidade, de estar vivendo a emoção, o impulso, a motivação dele dentro de nós, acompanhando a história. E, por fim, uma catarse, que é o desfecho de um processo de energia psíquica que se dá na convivência com os conflitos, com essas coisas, e que termina fazendo com que nós nos apossemos, com que nós tornemos nossas as experiências vividas pelos personagens, como se aquilo passasse um pouco a fazer parte do nosso currículo. E isso nos leva também, nós vamos tratar disso aqui no próximo vídeo, isso nos leva a 3 gêneros básicos das narrativas da ficção, da poesia, que são o épico, o lírico e o dramático. Vamos ficando hoje por aqui, isso já foi longe. Épico, lírico e dramático serão temas da nossa próxima conversa semana que vem. Olha aí as marquinhas. Um abraço.